Fala aí! Aqui é o Danilo do Responde Aí. Vamos falar de EDO de segunda ordem homogênea. Então, vou começar mostrando para vocês uma EDO, para a gente ficar logo acostumado. Equação diferencial. Se liga, a maior derivada que eu tenho nessa equação é a derivada segunda. Então, por isso que eu digo que ela é uma EDO de segunda ordem. Ela está igual a zero, eu não tenho nenhum outro termo aqui desse lado da equação, então a gente diz que ela é uma EDO de segunda ordem homogênea. E tá vendo que os coeficientes que acompanham o y, duas linhas, o y' e o y, eles não são funções, não é um seno, não é um cosseno, não é uma exponencial. Eles são números constantes. Então essa é uma EDO de segunda ordem homogênea com coeficientes constantes. E é esse tipo de EDO que a gente vai trabalhar hoje. Como que a gente resolve esse tipo de EDO? Vem comigo, elas são as mais comuns e as mais importantes, não se assuste. Vamos lá. Para a gente solucionar, como é que a gente soluciona esse tipo de equação? A gente dá um chute. Isso mesmo, chute. Vamos chutar. Vamos supor que a solução dela seja uma exponencial. Y é igual a E elevado a Rx. Beleza? Então, vamos aplicar esse exponencial de Rx na minha equação. Então, a derivada segunda vai ficar... a derivada segunda de E elevado a Rx, menos 5 vezes a derivada primeira disso, vezes 6 vezes a função, igual a zero. Vamos tentar fazer isso? O que vai acontecer? A derivada segunda vai ficar R ao quadrado, E elevado a Rx, menos 5, aqui vai ficar R vezes E elevado a Rx, mais 6 vezes E elevado a Rx, igual a zero. Olha o que vai acontecer. O E elevado a Rx está em todos os termos, a gente pode cortar. Então, a gente corta esses termos. E o que vai sobrar? Reparem, sobrou R ao quadrado menos 5R mais 6 igual a zero. Sobrou uma equação do segundo grau. Essa equação a gente chama de equação características. Então, viu como eu transformei uma EDO em uma equação do segundo grau? O que eu faço com essa equação do segundo grau agora? Então, respira fundo e vem comigo. Vamos lá. Minha equação característica, eu vou resolver. Isso mesmo. Como que resolve a equação característica? Lembra, por Bhaskara, R é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, meu delta, que é igual a B ao quadrado menos 4AC, nesse caso ele vai ser 25, que é o B ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Tá? Então, isso aqui vai dar 25 menos 24, que dá 1. Tá vendo que meu delta é positivo? A gente vai ter três casos de EDO. Quando meu delta for positivo, quando meu delta for negativo e quando meu delta for igual a zero. Beleza? Então vamos nesse primeiro caso aqui. Quando meu delta é positivo, eu vou ter duas raízes reais. Então meu R ele é igual a menos B, menos 5, mais 5, mais ou menos a raiz de delta, que é 1, raiz de 1 é 1, sobre 2A. Dá 2. Então aqui eu vou obter 6 sobre 2, 3, e vou obter 4 sobre 2, 2. Essas são as minhas duas raízes. Logo, então, tem uma raiz que é 2 e uma raiz que é 4. Como o meu chute é que a minha resposta era essa exponencial, então eu tenho como soluções particulares E elevado a 2x e E elevado a 3x. Então, se eu tenho essas duas soluções particulares, então eu posso chegar numa solução geral. Lembra? Para chegar numa solução geral, eu tenho a soma... eu somo as duas soluções particulares com constantes arbitrárias ao redor delas. Então, minha solução geral dessa EDO é alguma constante, vou chamar de constante 1, vezes a exponencial de 2x, mais a constante 2, vezes a exponencial de 3x. Sendo que essas constantes são valores a serem determinados pelos valores iniciais do problema. Então, essa aqui é a minha solução geral da minha EDO. Resolvemos a nossa primeira EDO. Yay! Vamos para a segunda? A segunda é essa aqui, T quadrado, Y. Isso aqui é só para confundir, tá? Sempre que aparecer essa notação, você já sabe. Isso aqui é derivada segunda. Eu posso representar como Y, duas linhas. Menos 2, derivada primeira, Y', mais meu Y. Isso aqui vai ser igual a zero. Tá? Então, olhou essa equação diferencial de segunda ordem, coeficiente constante, o que eu faço? Eu vou achar a minha equação característica. Então, a minha equação característica, ela vai ser, a minha derivada segunda vai virar o termo quadrático, a minha derivada primeira vai virar o meu termo linear, e a minha
função ela vai virar a constante. Nesse caso aqui é 1. Isso aqui é igual a zero, tá? Então, vamos calcular nosso delta. O delta é igual a b ao quadrado, vai ficar 4, menos 4 vezes a vezes c. Conclusão, o delta deu zero. Cara, o que acontece quando o delta dá zero? A gente tem duas raízes reais iguais. Então, meu r ele é igual a menos b, menos 2 mais 2, mais ou menos a raiz de delta sobre 2. Conclusão, meu R1 é igual ao meu R2, que é igual a 2 sobre 2, 1. O que acontece quando eu tenho uma solução só, ou seja, duas soluções iguais? Então, ó, tem como solução exponencial de 1 vezes x, é elevado a x. Então, essa é a minha solução particular, a única solução particular que eu tenho. Então, a minha solução geral vai ser uma constante vezes a exponencial de x só? E a resposta é não. A sua solução geral, a gente tem que ter duas equações particulares. Agora, ó, vai surgir do nada uma solução. Mas confia em mim. A segunda solução é uma segunda constante vezes x é elevado a x. A gente adiciona um x nesse termo. Então, a gente tem uma segunda solução particular é elevado a x. Se você jogar lá na sua EDO, você vai ver que isso aqui também é solução, tá? E elas são linearmente independentes, então elas podem ser uma solução geral. Então, se o delta deu igual a zero, então você vai ter a sua solução exponencial e você vai ter x vezes essa solução exponencial também. Beleza, galera? E agora, no nosso último caso, que é essa EDO aqui, o que a gente faz quando tiver esse tipo de EDO? A gente acha a equação característica. Tá? Então, aqui, ó, derivada segunda vai ser meu r quadrado, menos 2 vezes a derivada primeira vai ser meu r, mais 5 e o termo linear vai ficar termo constante. Vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado, 4, menos 4 vezes a vezes c. Beleza? Então, aqui vai ficar 4 menos 20 dá menos 16. Meu delta deu negativo. O que eu faço agora? Vamos tentar resolver considerando números imaginários, números complexos. Lembra que a raiz de menos 1 a gente vai representar como i. Beleza? Então, meu r ele é igual a menos b, menos 2, que dá mais 2, mais ou menos a raiz de menos 16 sobre 2a. Então, isso aqui dá 2, mais ou menos a raiz de menos 16 é 4i. Beleza? Sobre 2. Então, meu r ele é igual a 1 mais ou menos 2i. Beleza? Então, uma solução é 1 mais 2i e outra solução é 1 menos 2i. São conjugados. Tá? Então, se essa é a minha equação, né, vamos dizer que eu tenho uma equação, um número complexo como solução qualquer, alfa mais ou menos beta vezes i, no meu caso é 1 mais ou menos 2i, qual que vai ser minha solução final? A minha solução final, lembra, na hora que eu jogar esse número complexo aqui, eu vou ter uma exponencial imaginária. Tem uma equação, que chama equação de Euler, que ela justifica o que é uma exponencial imaginária. Ela é a soma de um cosseno com um seno. Não precisa se preocupar com isso, tá? De onde vem, por que a gente usa. O que você precisa saber é, sempre que você tiver uma solução, um número complexo, delta negativo, a sua solução geral vai ser a exponencial de alfa x, ou seja, da parte real, vezes C1 vezes o cosseno da parte imaginária x, mais C2 vezes o seno da parte imaginária x. Ou seja, dá uma solução oscilatória, um cosseno mais um seno, multiplicado pela exponencial da parte real. Então, essa vai ser a solução geral. Tá? Então, no nosso caso, o alfa é 1, então exponencial de x, vezes C1 vezes o cosseno de beta, que é 2, o cosseno de 2x, mais C2 vezes o seno. Beleza, galera? E assim a gente resolveu os 3 casos possíveis. Tentei dar uma resumidinha aqui, vamos lembrar agora. A gente vai pegar nossa EDO, vai transformar numa equação característica e vai calcular o delta. Beleza? Calculou o delta. Se o delta der positivo, ou seja, duas soluções diferentes, a solução geral é C1 vezes a exponencial da primeira solução, mais C2 vezes a exponencial da segunda solução, tranquilão, beleza? Se o delta for igual a zero, você vai ter só uma solução, certo? Então, a solução geral vai ser C1 exponencial dessa solução vezes x, mais C2 vezes x é exponencial da mesma coisa. E se o seu delta for menor que zero, você vai ter como solução uma coisa complexa,
tá? E a sua solução geral vai ser um seno e um cosseno. Beleza, galera? Então, ó, se esse vídeo te ajudou, não esquece de dar like, de seguir nosso canal, salva esse vídeo aí, manda pros amigos. Um beijão e até a próxima.